Depois que o misterioso vírus eliminou todos os seres humanos, restou apenas um homem, Philip Miller. Ele estava viajando pelos Estados Unidos procurando mais pessoas, onde praticamente percorreu quase todos os estados. Ele então aproveita a oportunidade e pega coisas em vários dos lugares, pois não havia seres humanos. Philip então retorna à sua cidade natal, que se chama Tucson, e na tentativa desesperada de encontrar alguém, ele então resolve escrever em todos os outdoors "Alive in Tucson". Philip então arruma suas coisas antes de dirigir para o condomínio mais luxuoso da cidade. Ele ficou vários dias decorando a casa, com pinturas que ele havia pego em museus, deixando ela totalmente personalizada. Philip, toda noite antes de dormir, pede desculpa a Deus por ter se tocado tanto e pede para ver novamente o rosto de uma mulher. Depois de um ano, ele não liga mais para nada, já que não tem ninguém para impressionar, ele então decide fazer tudo o que ele queria fazer antes do vírus. Mas depois de um mês, ele então começa a perder o senso de sanidade mental. Já que estava só, ele então não se importava mais com banho e nem com limpeza. Philip então começa a viver como animal. Ele faz um buraco no trampolim da piscina e usa como banheiro. Ele enche a piscina das crianças de bebida alcoólica e deita e bebe enquanto se banha. Depois de ter feito tudo isso, ele então foi para um bar, onde desenhou rostos em bolas para não se sentir sozinho. Ele então dá nome e personalidade a todas as bolas, inclusive uma que ele chama de Gary. Ele então resolve levar Gary para sair e vai até uma loja onde tem um manequim. Ele então dá em cima do manequim e ao quebrar o braço do manequim, ele então se desespera e tenta se suicidar. E quando ele já ia jogar o carro contra o rochedo, ele então vê um sinal de fumaça e decide ir até lá. Chegando lá, ele vê um local onde possivelmente existiria alguém e também vê um sutiã pendurado. Philip, ao sentir o cheiro do sutiã, ele então desmaia e vê que uma mulher está o beijando, mas quando ele acorda, eles se separam, pois eram dois desconhecidos. Philip, depois que se levanta, ele pergunta aonde está a mulher bonita, porém ela, assustada, pega uma arma e aponta para ele. Depois que os dois se acalmam, eles então se apresentam e ela fala que o nome dela é Carol. Ela fala para Philip que trabalhava como analista e após todo mundo morrer, ela então viu a placa que ele deixou e ela então decidiu ver se realmente existia alguém ainda vivo. Os dois então pegam um carro e decidem ir a um supermercado, onde Philip ultrapassa todos os sinais de pare. Carol então chama a atenção dele, ele porém fala para ela que não existe nenhum trânsito. Ela fala para ele para viver de forma civilizada e não como animal. Philip então decide levar Carol até a casa dele, onde ela fica enojada, pois a casa dele existia só lixo, onde uma piscina era cheia de fezes e a outra era cheia de lixo. Ao chegar à noite, Philip então vai até um bar, aonde conversa com as bolas sobre a Carol. Ele fala que parecia que os dois estavam casados e precisavam se divorciar. Na manhã seguinte, Philip vê que Carol mudou-se para a casa ao lado e tenta mandar ela embora, porém ela é bastante insistente e teimosa e insiste em ficar. Ela então pergunta para ele se ele tinha medo de ser visto pelado, porém, em resposta, ele tira suas calças. Ela então logo pensa que eles seriam os escolhidos para repovoar a terra. Carol fala para Philip que precisa de água para estar cultivando os alimentos, porém, ele não se importa muito, mas quando chega a noite, ele invade a casa dela e come todos os legumes e frutas. Na manhã seguinte, Carol vai até a casa de Philip, onde ela questiona por ele ter comido os tomates dela, porém ele fala que não foi ele, mesmo estando todo sujo de tomate. Carol então desiste de viver e decide viver como Philip. Philip então fica muito preocupado com ela, e então ele vai até um reservatório pegar água para regar as plantas dela. Ela então fica feliz por ele ter feito isso por ela. Ela então convida ele para jantar. É a primeira vez que ele come algo bom depois de muito tempo. Durante o jantar, os dois falam sobre sexo, porém, Carol fala para ele que só faz sexo depois do casamento. Ele até pensa que é brincadeira, mas ela fala que é sério. Ele então aceita suas condições e os dois então resolvem se casar. Ao saírem da igreja, eles veem um monte de convidados comemorando, e então Philip se desespera achando que cometeu o erro, mas porém ele acorda assustado. Depois de algumas horas, Carol então chega na casa dele e ela fala para ele que deveriam ter um presidente e ele mesmo se elege como um presidente. Então finalmente chegou o dia do casamento, em que Carol resolve fazer um bolo e a decoração, enquanto Philip ficou responsável pelos anéis e então resolve fazer uma despedida de solteiro um pouco inusitada. Philip vai até o manequim e fala para ela que ela sempre vai ser o amor da vida dele. Então no final do dia, ele vai para a igreja, onde Carol deixou uma gravação oficializando de vez o casamento.
Mas ao chegar na hora da troca das alianças, Felipe acaba que esquecendo as alianças. Então Carol acaba que desistindo do casamento por achar que só ela estava se esforçando. Felipe então vai até a casa dela pedir desculpa. Ele fala pra ela que não gosta muito da personalidade dela, porém ele fala pra ela que está muito feliz por ela existir. Por fim, Felipe fala pra ela que sem ela ele não estaria mais ali. Ele também leva ela em um lugar especial e dá todos os anéis que ela queria. Então agora os dois realmente se casam. E vocês o que fariam se fosse o último homem ou a última mulher da Terra?